Institutos de pesquisa são alvo de política há mais de 30 anos. Cidade de São Paulo, Forapress. Os institutos de pesquisa, especialmente Datafolha e IPEC, têm sido alvos de ataque nos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro, o PL e seus aliados reclamam enfaticamente do descompasso das pesquisas de véspera em relação aos resultados da eleição divulgado pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na quinta-feira, 6, o presidente da Câmara Turila, PP Alagoas, disse que vai votar na próxima semana um projeto de lei sobre prazos de pesquisas eleitorais. Também afirmou que a instalação de uma CPI sobre o Instituto deve acontecer assim que as assinaturas forem colhidas. 2 dias antes, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que encaminhou à Polícia Federal um pedido para abrir inquérito sobre institutos de pesquisa eleitorais. Além disso, a campanha de Bolsonaro tinha acionado a Procuradoria-Geral Eleitoral e o TSE contra os institutos, diante da sequência de ataques da ABEP. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa divulgou comunicado no qual diz haver tentativa de judicialização e politização das eleições brasileiras contra as empresas de pesquisa de intenção de votos. Instituto de pesquisa é como o juiz de futebol, seja qual for o resultado, a mãe dele sempre será xingada. Diz em tom bem-humorado Carlos Augusto Montenegro, diretor do IBOP com mais de 30 anos e eventualmente um dos acionistas do IPEC. Para ele, as ações para eliminar os institutos nunca foram tão intensos como agora. Os métodos da campanha do Bolsonaro e atacar, eles trabalham assim, afirma. As urnas eletrônicas ficaram sob fogo cruzado durante mais de um ano, agora vendo os institutos quem serão os próximos. Esse tipo de pressão, porém, não é nova. O levantamento realizado pela Folha mostra que iniciativas como CPIs, projetos de leis e ações judiciais para proibir pesquisas eleitorais ou restringi-las acontece há pelo menos 33 anos no Brasil. Veja lista abaixo. Há um histórico de tentativa de censura no Brasil, patrocinadas por quem perde eleições ou sente que vai perder. Gente autoritária, obscurantista e ignorante como Jair Bolsonaro aposta sempre na desinformação e na mentira. A pesquisa eleitoral faz parte da democracia, afirma o advogado da Folha, Luiz Francisco Carvalho Filho. Em 1989, uma articulação de líderes partidários da Câmara de Deputados levou à aprovação de um projeto que proibia a divulgação de pesquisa nos 30 dias antes das eleições daquele ano. O acordo uniu partidos mais inclinados à direita, como o PFL, que após fusão resultou na União Brasil, sigla do centro como PMDB, hoje MDB, e agremiações mais identificadas com a esquerda, caso do PDT. A medida não teve efeito prático porque o TSE, à época presidido por Francisco Rezec, considerou o texto inconstitucional. Em outubro daquele ano, Antônio Manuel Teixeira Mendes, então diretor da Datafolha, participou de uma audiência pública do Senado na qual defendeu os métodos utilizados pelo Instituto. 9 anos depois, em 1998, os senadores satisfeitos com o resultado dos levantamentos em seus estados pediram a abertura de uma CPI para investigar os institutos. Com o endosso do então presidente da Casa, Antônio Carlos Magalhães, PFL, a comissão teve inícios, mas definhou poucos meses depois sem deixar conclusões. Em novembro daquele ano, os diretores dos principais institutos participaram de uma audiência no Congresso à frente do IBOP, que deu origem ao IPEC em fevereiro de 2021. Montenegro admitiu um erro na pesquisa do Distrito Federal e citou aprimoramento técnico em andamento. Por outro lado, criticou a iniciativa dos parlamentares. O intuito da CPI é só tumultuar. Na década seguinte, ações do Congresso e da Justiça contra o Instituto de Pesquisa tiveram menor visibilidade, mas os ataques se mantiveram contundentes.
Em outubro de 2014, o então senador Aécio Neves, PSDB, criticou pesquisa do Datafolha que mostrava Dilma Rousseff PT numericamente à frente dele na disputa pelo Planalto. Foram erros grosseiros, afirmou Aécio, que saiu derrotado daquela corrida eleitoral. Mauro Paulino, diretor do Instituto, nesse período respondeu que as pesquisas divulgadas nesta semana pelo Datafolha mantêm as mesmas bases amostrais das que foram divulgadas na semana passada, que mostravam Aécio Neves numericamente à frente de Dilma Rousseff, e completou. Até então, não havia nenhuma contestação. Em abril de 2018, 5 meses antes da eleição para presidente, o Datafolha fez uma pesquisa na qual considerava 9 cenários, 3 deles com Lula, que estavam presos, 3 com Fernando Haddad e 3 com Jacques Wagner. Os 2 últimos nomes eram petistas cotados para disputar o Planalto, caso o ex-presidente não pudesse concorrer. A manobra para tentar criar o imaginário em que Lula não esteja no pleito esbarra numa questão fundamental, a preferência popular, criticou o PT em comunicado em setembro daquele ano. Como se sabe, Haddad foi oficializado como candidato do partido. É razoável supor que, além de oportunismo eleitoral, políticos anunciem suas divergências com os institutos de pesquisa por desconhecimento do objetivo desses levantamentos, como sempre fala Mauro Paulino. Hoje, comentarista da Globo News, pesquisa de opinião não deve ser usado para antecipar resultados, mas ajudam a detectar movimentos do eleitorado. Nos últimos anos, a tensão entre lideranças políticas e institutos se acentuou devido, entre outras razões, do aumento das mudanças de voto da última hora, impulsionada pela velocidade com que as informações circulam nas redes sociais. Parece um clichê, mas volta a ser importante repetir que pesquisa avalia o momento em que é feita, não é um prognóstico. As pessoas esperam que pesquisa de véspera reproduzam os resultados das urnas, mas elas não fazem isso. Só o levantamento de boca de urna consegue esse objetivo, afirmou Luciana Chong, atual diretora da Datafolha. As pesquisas servem para acompanhar todo o período eleitoral. O Datafolha e outros institutos sempre apontaram essa polarização entre Lula e Bolsonaro na disputa presidencial, com o petista à frente. Também deixam evidente a inviabilidade da terceira via. Ponto de atrito. Lideranças partidárias da Câmara dos Deputados demonstraram insatisfação com a divulgação de pesquisas eleitorais. A pesquisa não é uma informação de fato política que propicie ao cidadão a análise dos candidatos para uma escolha consciente, afirma Vivaldo Barbosa, PDT, Ibsen Pinheiro, PMDB, e falou em picaretagem e amadorismo na elaboração das pesquisas. Ação dos políticos. Em abril de 1989, a Câmara aprovou o projeto de lei que, entre outras medidas, proíbe a realização de pesquisa nos 30 dias que antecediam as eleições daquele ano. Meses depois, Francisco Rezec, então presidente do TSE, afirmou que o tribunal não vetaria a divulgação de pesquisas eleitorais. Deveria prevalecer o entendimento anterior ao projeto dos deputados, segundo o qual a proibição seria inconstitucional, o que disse ao Datafolha. Em audiência pública em comissão do Senado, Antônio Manuel Teixeira Mendes, diretor do Instituto na época, afirmou que a melhor maneira de fiscalizar as pesquisas é fazendo mais pesquisas. Ponto de atrito. Divulgação de pesquisa de Ibope na véspera 2 e 3 de outubro para o governo de São Paulo não mostrou Marta Suplicy como parte do bloco de candidatos com chance de chegar ao segundo turno. Ação dos políticos. PT acionou a justiça contra o Ibope cerca de 3 anos depois. Segundo a direção do Ibope, o partido decidiu abandonar o caso. O que disse Ibope?
Segundo Carlos Augusto de Montenegro, diretor do Instituto na época, houve um equívoco na forma de divulgação dos telejornais da Globo. A emissora deveria ter apresentado os 4 candidatos ao governo de São Paulo que liderava a disputa e não apenas os 3 primeiros de acordo com ele. O Departamento de Comunicação da Globo enviou a seguinte nota: a Globo segue sempre a orientação do Instituto de Pesquisa divulgando o que determinam. Foi assim no passado e continua a ser no presente. Esse episódio chamou atenção para a margem de erro das pesquisas, aspectos que ganhou mais destaque a partir de então. Ponto de atrito. No início de novembro daquele ano, o senador Ademir Andrade, PSB, Pará, pediu abertura de CPI para apurar supostas irregularidades cometidas por Instituto de Pesquisa. Segundo Andrade, institutos teriam manipulado pesquisas prejudicando candidatos como ele. Ação dos políticos. Em meados de dezembro, a CPI foi instalada com o apoio do então presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, PFL, Bahia. A comissão não prosperou e foi encerrada depois de poucas reuniões. O que disseram os institutos? Em audiência na Câmara dos Deputados, representantes dos institutos atribuíram parte das supostas discrepâncias entre os resultados apurados e os números oficiais das eleições a erros das votações em urnas eletrônicas, como digitação incorreta. Também sugeriu a criação de um manual sobre divulgação dos levantamentos. Ponto de atrito. Aécio Neves, PSDB, e o Instituto de Estudo ligados ao partido Teotônio Vilela criticaram a pesquisa que mostrava a Dilma numericamente à frente do Tucano. Ação dos políticos. Aécio não entrou na justiça, mas subiu o tom das reclamações. Institutos cometem erros grosseiros, afirmou. O que disse ao Datafolha? O então diretor do Instituto, Mauro Paulino, afirmou que as pesquisas divulgadas desta semana pelo Datafolha mantêm as mesmas bases amostrais das que foram divulgadas semana passada, que mostravam Aécio Neves numericamente à frente de Dilma Rousseff, e completou: até então não havia nenhuma contestação. 2018, PT versus Datafolha. Ponto de atrito. Na pesquisa para presidente realizada em abril de 2018, 5 meses antes da eleição, o Datafolha apresentou 9 cenários: 3 com Lula, que estava preso, 3 com Fernando Haddad, que acabou sendo candidato do PT, e 3 com Jacques Wagner, nome também cotado naquele momento. Ação dos políticos. O PT divulgou um comunicado em que criticava a opção feita pelo Datafolha. A definição de candidatura para as eleições de outubro de 2018 declara: Lula será nosso candidato, aconteça o que acontecer, afirmou Legenda. A manobra para tentar criar o imaginário em que Lula não esteja no pleito esbarra numa questão fundamental: preferência popular. O que disse Datafolha? O Instituto não respondeu às reclamações do PT. No início de setembro, Haddad é anunciado pelo PT como candidato à presidência. 2018, Datafolha na mira dos bolsonaristas. Ponto de atrito. O presidente Jair Bolsonaro e muitos de seus apoiadores dizem que as pesquisas Datafolha realizadas em 2018 tinham apontado que Fernando Haddad PT teria sido eleito presidente. Assim, tanto sugerir que os resultados não são confiáveis. O que disse a Datafolha? Houve um único momento em que Bolsonaro apareceu com pontuação abaixo da obtida por Haddad na simulação, e segundo o tom de pesquisa feita em 2028, de setembro de 2018, o PT tinha 45% contra 39% do atual presidente. Pessoal, eu tô com preguiça de ler o resto, entendeu, pessoal? E como eu tô com preguiça de ler o resto, eu vou terminar o vídeo aqui, entendeu? Eu quero assistir meu desenho animado aqui.